Quem gosta de saber mais sobre chamado? Quem gosta, às vezes, de... Nossa, eu gostaria de ter mais detalhe sobre o meu chamado. Eu queria entender um pouquinho mais sobre por que eu estou na terra, por que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui. Você sabe que essa é a maior pergunta da humanidade? O que eu estou fazendo aqui? Não só dos crentes, mas do ser humano. Para que eu existo? E chamado, gente, é algo individual. Chamado é algo de Deus com você, de Deus comigo. E nem todo mundo vai entender o seu chamado. Nem todo mundo tem que entender o seu chamado. Chamado não é um Zoom meeting. Não foi uma videoconferência que Deus chamou, colocou você, seus amigos, sua família para dar opinião. Vem aqui, Mateus, deixa eu chamar seus amigos, sua família aqui, eu vou te dar seu chamado. Vamos ouvir a opinião dos seus amigos em relação ao seu chamado? Não é assim. Vamos ouvir o que sua família tem a dizer, se eles aprovam, se eles discordam? Não é assim que funciona. Chamado, propósito, missão. Tem o chamado geral, que é como a gente chama, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o chamado geral de todos nós. Mas existem coisas individuais que o Senhor pede para mim e para você. E nem todos vão entender. Jeremias 1,5 fala que antes dele nos formar no ventre da nossa mãe, ele já tinha chamado a gente por profeta às nações. E profeta é quem prega a palavra. E às vezes é tolice, mas acontece muito a gente achar que chamado é para quem já é muito maduro, para quem já é perfeito na fé, para quem já tem título. Não é assim que funciona. Deus chama e Ele capacita. E quando Ele chama a gente, de vez em quando a gente surta. Rolam surtos. Tá tudo bem você surtar. Mas lembra do que eu sempre falo? Eu gostava quando a pastora Isabel do Brasil falava para mim: Marcela, quer chorar, chora, quer gritar, grita, quer espernear, esperneia. Mas chora, grita, esperneia no caminho. Você vai surtar? Surta no caminho. Amém? E aprenda a diferenciar quando você só está cansado. Está cansado? Descansa, não desista. Está cansado? Tira um break, não desista, não larga tudo. Só descansa. Lembra do profeta? Estou cansado, quero morrer. Jesus enviou um anjo para ele e falou que está aqui, ó, uma comidinha quente. Tira uma soneca. Tem hora que tudo que a gente precisa é uma comidinha quente e uma soneca. Manda uns áudios para mim de vez em quando, vocês mandam. Tudo bem. Amanhã está melhor. A gente dá uma surtada mesmo, gente. Mas continua no caminho. E por que a gente precisa entender o nosso chamado? Para a gente ter certeza de que a gente está fazendo para Deus. Sabe por quê, tesouro? No dia que você começar a fazer para homem, você se frustra. Porque você não dá conta. Você não dá conta de alcançar a expectativa humana. Eu não dou, você não dá, ninguém dá. Porque a gente, ser humano, é sem noção. A gente é muito sem noção, a gente quer sempre mais. Então, no dia que você começar a servir para homem, é quando você começa a ficar frustrado. Você não dá conta. Você sabendo que é Deus que chamou você para fazer, gente, dá tudo certo. As coisas vão acontecendo. E às vezes as pessoas ao lado vão até olhar e falar assim: meu Deus, como que você faz isso? Como que você fez isso? Mas você sabe, não fui eu, foi Deus. Sabe um exemplo claro na Bíblia? Quem lembra? Um exemplo claro de que a pessoa não era extraordinária e fez algo extraordinário. Davi. Gente, Golias era um gigante. A palavra de Deus fala que ele era enorme. Imagina um guerreiro muito altão, tipo Diegão assim, mais alto. Quem conhece o pastor Diego? Né? Tipo ele, mais alto.
tesouro, mais alto que tesouro. Ih, tesouro. Imagina, vocês têm noção que tinha um exército treinado, armado, preparado e ninguém enfrentou Golias? Davi era da idade dos mais novos de vocês aí, ó. Era jovem. Davi chega, olha para Golias e fala assim: ih, quem é esse incircunciso aí? Deixa comigo. Ele vem comigo com armas, mas eu vou em nome do Rei dos Exércitos, do Senhor dos Exércitos. Entende? Chamado. Davi tinha uma missão específica. Eu, você, temos uma missão, um chamado específico. Nenhuma multidão vai fazer o que Deus chamou você para fazer. Um exército inteiro não vai fazer o que Deus chamou você para fazer. Ele te capacita. Eu imagino até Davi olhando aquele gigante e pensando assim: maior a chance de eu acertar. Se fosse pequenininho assim, ó, igual a Karen, imagina jogar uma pedra, ia ser bem mais difícil. Não é sobre nós. Você acha que Davi era extraordinário aquele dia? Não. Ele fez de um menino um rei. É isso que Deus faz. De um assassino medroso, Ele fez líder e libertador, Moisés. De um mercenário, Ele fez um apóstolo, Paulo. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, no começo do ano, para você pensar e meditar é: o que Deus tem feito de você? Ou melhor, o que você tem deixado Deus fazer em você? Você tem deixado Ele te transformar de fofoqueiro para profeta? Ou você converteu, tem anos e continua fofoqueiro, ao invés de profeta? Você está deixando Ele te transformar de preguiçoso em mestre? Estudante da palavra, que ensina a palavra? E de egoísta para pastor? De uma pessoa que só pensa nela. Eu, as minhas vontades, as minhas necessidades, os meus amigos, as minhas roupas, o meu Instagram, eu. Para ser um pastor? Todo mundo quer ser pastor, né? Eu tenho chamado pastoral. Pergunta para o pastor Júnior e pastora Suzana quantos sonhos eles deixaram deles para servir no ministério pastoral. Pergunta para Abraão e para Raquel o que custa por ele deixar a vida. Pergunta para um pastor sério o que custa. Será que você está deixando Ele te transformar de um viciado em pornografia em um evangelista? Porque o que nós fazemos, a forma como nós nos comportamos, fala no que a gente crê, no que a gente acredita. Só que nós somos cristãos. O que a gente crê, em quem a gente crê, tem que transformar o que a gente faz. Entende? Se você fala que você é cristão, se você fala que acredita em Jesus, se você fala que ama Ele, se você canta, estou deixando tudo por Ele, tem que haver fruto. Tem que haver transformação. Não há evangelho sem transformação. Não há cristianismo sem transformação. Não existe. Às vezes a gente fala que a gente é crente, mas vive mentindo, desencorajando as pessoas, causando divisão. Mas o que a gente faz é sempre, sempre, sempre mais alto do que o que a gente fala. É ou não é? Sempre. Por isso que eu gosto muito do que Santo Agostinho costumava dizer. Ele dizia que pregue em todo o tempo, quando necessário, use palavras. A nossa vida tem que ser uma pregação. E será que a gente tem aceitado as correções do Senhor?
que nos leva a ser transformado? Ou será que a gente está levando uma vida toda avacalhada? Coloca para mim Lucas 6,44. Em Lucas 6,44 a palavra de Deus fala que pelos frutos se conhece a árvore. Quer dizer, pelo que a pessoa faz. Pela consequência do que ela faz. Você não reconhece uma pessoa é verdadeiramente cristã ou não por dom. Está falando em língua. Meu Deus, é cheio do Espírito Santo. Para de ser bobo. Para com isso. É fruto. Senhor, em teu nome expulsei demônios, aparta-te de mim, eu não te conheço. Você tem noção? Isso é sério. É fruto, é caráter. São escolhas que a gente faz. Eu tenho chamado. Põe para mim, Gálatas 5,19. Eu escuto muito isso, eu tenho chamado. Sim, todos nós temos chamado. Gálatas 5,19 mostra os frutos que não são do Senhor. Gálatas 5,19. Imoralidade sexual, impureza, lascívia, pode passar. Idolatria, bruxaria, discórdia, ódio, ciúme, inveja, briga, contenda, ambição, divisão, facção. Sabe o que é divisão e facção? Ficar fazendo intriga entre as pessoas, falando de um para o outro. Sabe, na 5ª série? É isso. A gente precisa aceitar o conserto de Deus, se a gente quer avançar no nosso chamado. A gente só avança se a gente deixar Ele corrigir a gente. Você acha que Abraão, quando ele foi chamado, Abraão foi escolhido de Deus e Deus falou assim para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção, e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você imagina que se um mês depois Abraão e Sara tivessem tido um filho, e Deus falasse assim: vai lá e entrega Isaac, ele teria entregado? Não. Porque ele não foi capaz de identificar na terra prometida, ele foi para o Egito. Ele desobedeceu numa coisa simples. Porque leva um processo para que a gente chegue no ápice do nosso ministério, do nosso chamado. E a palavra foi liberada sobre a igreja. Não só sobre a IBVN Church, mas também sobre essa igreja. A palavra de ordem já foi liberada do céu. A igreja vai avançar. A igreja de Cristo está avançando. O exército de Cristo está sendo formado, encorajado e fortalecido. Porque os tempos são maus. Cabe a nós decidir. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo na terra. Eu quero ser corrigido. Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Faça essa oração. Seja sincero com o Senhor. Só que eu quero te ensinar uma coisa hoje. Quando você for orar, quem é que sabe quando faz alguma coisa de errado? Só eu, Aninha, Samara, as meninas também. A gente sabe, não é? Quando você fizer algo de errado, ajoelha e fala: Senhor, me perdoa porque eu menti. Dói, a humilhação é humilhante. Mas a palavra de Deus fala que a gente tem que se humilhar na presença dEle. Senhor, me perdoa porque eu tive inveja, ciúme, raiva, porque eu quis matar aquela menina. Senhor, me ajuda, porque ela é tão bonita, tão elegante, que eu fiquei com ódio. E eu fiquei com tanto ódio que eu convidei todo mundo e não convidei ela. Mas isso é ódio, isso é divisão, eu não quero ser assim. É isso que a gente tem que fazer se a gente quer mudar. Mas sabe o que muito de nós faz? A gente ajoelha e fala assim: Senhor, tu sabes. Muda em mim o que o Senhor tem que mudar. Sabe o que é isso? Orgulho. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando assim: Senhor,
Se o Senhor acha que eu menti, então tá, né? Tipo, eu não acho. Eu acho que eu estou fine. Mas se o Senhor acha, é isso. Quando você não tem coragem, nem na sua oração, você e Deus, você é tão orgulhoso, você se acha tanto. Pode ter certeza disso. Porque você acha que você sabe mais que Deus o que é certo e o que é errado. Porque você é incapaz de falar assim, eu sou mentiroso. Eu sou um enganador, eu sou um manipulador. Você fala, Senhor, muda em mim o que tem que mudar. Mas se a gente quer transformação de verdade, a gente tem que reconhecer o pecado, confessar, deixar e caminhar para frente. E muitas vezes a gente precisa de ajuda. E está tudo bem precisar de ajuda. O que não está tudo bem é continuarmos do mesmo jeito. E são 3 pontos principais que eu quero falar hoje. São 3 pontos que ajudam a avançar na caminhada cristã. São 3 pontos que levam a gente a caminhar pelo nosso chamado, pela nossa missão, pelo que Deus nos tem convidado a fazer. Relacionamento com Deus, maturidade espiritual e emocional e identidade. Relacionamento com Deus, maturidade e identidade. E a gente vai aprender sobre isso com um homem que fez algo extraordinário, mas que era tão simples. Mas eu quero, antes de começar no texto bíblico, te falar que chamado custa. Chamado custa. Não é, às vezes, quando a gente está num momento de louvor, eu percebo que as pessoas que escrevem os hinos hoje, Leandro, Silvio, Rebeca, romantiza-se demais a questão do chamado. Sabe, quando a gente fala, é por Ele que eu estou largando a minha vida, deixando tudo com amor, parece que é uma coisa tão fácil, tão simples, mas é? É? Não é. Queimei minha carroça, que é isso, larguei meu pai, larguei minha mãe, pus fogo no meu Tesla e fui. Faz isso. Deixei meu pai, deixei minha mãe, vendi meu Tesla, vendi minha bota da UGG, vendi meus casacos do Canadá, lá do ganso lá, vendi tudo, pus fogo em tudo e fui. É assim? Não é assim. Chamado custa. Não caia nessa mentira. Ai, se é de Deus, é tranquilo. Se é de Deus, as portas todas vão abrir. Assim? Gente, isso é Branca de Neve. Não, elas vão abrindo, mas é com muito joelho no chão e oração. Coloca para mim, João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O texto do Leandro, Lucas 9:23. O texto do Igor, quem sabe qual é? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É nós, Igor. O do Leandro é esse aí, ó. Quase toda pregação do Leandro tem esse texto e tem que ter. Todo pregador tinha que ler esse texto. Lucas 9:23. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Não é leve, não é fácil. O fardo é leve. Quer dizer, é a coisa certa a fazer. Sabe o que traz ansiedade, cansaço, fadiga, depressão, tristeza? Pecado. Fazer coisa errada. É isso que deixa a gente ansioso, triste, amargurado, cansado. É quando a gente faz a coisa errada. Para Deus a gente sofre, mas a gente tem paz. Vou te dar exemplos, e vocês vão me falando, se é tranquilo, se é de boa. Jesus na cruz, foi leve? Estevão, apedrejado vivo, foi leve? João Batista decapitado, foi leve?
Daniel na cova dos leões. Não, mas as portas todas se abrem. Foi leve? Eu tenho certeza que a maioria de nós teria negociado a fé na hora que falasse, vai para a cova do leão. Ainda com falso pretexto de sabedoria. Não, mas tem que ter sabedoria, né? Porque se eu não negasse Jesus ali, como é que eu ia pregar amanhã? Sabe, tem gente reclamando porque começou a postar versículo bíblico no Instagram e perdeu 3 seguidores. Nossa. Meu Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha quente, aumenta no máximo. Leve? Tranquilo, de boa. Mas é de Deus. É de Deus. Aí você começa a se posicionar na escola, meia dúzia de endemoniado lá fala mal de você. Nossa, está muito pesado. Ué, é isso. Fica firme. Vocês têm chamado é para isso. Não dá tempo de vocês ficarem mais nessa. Vocês já são adultos. Esse dia as meninas chegaram para mim, não vou falar quem, vocês sabem quem são. Vamos de pijama? Eu, não, vocês não são criança mais. Vai de pijama, vai sair de casa de pijama por quê? Quantos anos vocês têm? Não vou falar quem foi. Não, vocês vão bonita. Vocês são mulheres, vocês não são criança de 10 anos e BVN Kids mais, não? Vai sair de casa arrumada, vai tomar banho, vai lavar o cabelo, vai passar perfume, né, Lizzie? É. Você sai de pijama na rua, a impressão que dá... Ô Igor, o que você acha? A menina toda de pijama. Não dá, né? Dá não. Dá não. Dá, Mateus? Não. Não rola. Apóstolo Paulo foi preso, arrebentado, louvava na cadeia. E como que a gente responde o nosso chamado? O nosso chamado tem tudo a ver com o contexto que a gente está. A notícia é muito boa. Quem lembra de Raabe, a prostituta? Raabe, o João lembra. A Raabe, a casa dela era onde? No muro de Jericó. Eu acho muito legal a história. Eu já preguei sobre Raabe aqui. Eu acho sensacional que a Raabe era a inteligência militar de Israel, né? Ela que dava todas as estratégias, informações, era ela. E a casa dela era no muro de Israel. Anota isso. Deus sempre tem a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Deus sempre tem a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Agora você fala assim, essa pessoa sou eu. Sim. Você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Agora eu te pergunto, tem Deus podido contar com você? Lá na padaria, Mateus? Lá no seu high school, Marcelinho? Ele tem podido contar com você, Neném? Lá? Porque sabe o que a gente faz? A gente está no trabalho, a gente está na escola, e a gente chega em casa e ora assim, Senhor, envia alguém para pregar na minha sala de aula, e Deus está lá assim, tipo, mandei você. Senhor, envia alguém aqui em casa para pregar para minha mãe. Ué, varão. É isso que a gente faz. Mas você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Aonde você trabalha,
aonde você estuda, aonde você vai no supermercado, aonde quer que você for, fala: eu sou a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Senhor, estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? É você. Reage. Reage. Você lembra do apóstolo Paulo preso? Ele fala assim: eu estou preso, mas eu estou feliz, porque por causa das minhas cadeias. Coloca aí para ajudar o amigo da Carol, Filipenses 1, 12, 14. Por causa das minhas cadeias, toda a guarda pretoriana ficou sabendo de Cristo. Uau! O que Paulo era na cadeia? Prisioneiro. Quem respondeu? Obrigada, Marcelinho. O que Paulo era na cadeia? Ele era pastor, líder, chefe, patrão, evangelista, diácono, presbítero. Ele era o prisioneiro. Ah, mas eu não sou consagrado a nada. Vai precisar te prender? Não. Né? Amém? Em nome de Jesus, amém? Mas se precisar, eis-nos aqui. Ninguém falou amém. Ora agora, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aonde eu estou, Pai? Eis-me aqui, me usa com graça para a glória do Teu nome. É isso. É simples assim. O nosso erro, e principalmente dos jovens, é achar que chamado é sobre o futuro. Entende? Ah, eu tenho chamado, eu vou ser. Não, meu filho, você já é. Você já é. O chamado é sobre o presente. Eu tenho chamado para ser líder. Só fofoca, só fala mal dos outros. Não traz ninguém para a igreja, só tira. Mas eu tenho chamado de liderança. Ué, aí como é que vai ser? O pastor vai te chamar aqui, agora você é líder. Transformei. Se você tem chamado de liderança, haja como um... Obrigada. Se você tem chamado pastoral, haja como um pastor. O que pastor faz? Ora, jejua, lê a Bíblia, aconselha, vai ajudar as pessoas. Sabe o que o pastor Júnior já fez para mim e para o Vinícius? Já foi lá tirar nosso carro que foi rebocado por causa da neve. Ele foi comigo tirar a carteira de motorista. Não, mas não é dessas coisas que eu estou falando, não. Ah, você está falando do quê? Porque pregar no altar com microfone, eu já falei para vocês, é 5% da função pastoral. E nem todo pastor prega. Pastor é quem pastoreia, quem cuida, ajuda. Então, se você tem chamado pastoral, haja como um pastor. Comece com jejum, oração e leitura de Bíblia. Amém? Todo dia aqui na igreja tem oração. De 5 horas da manhã às 6. Chamado pastoral. Receba. Pode vir. Amém? Está bem pouco amém hoje. Tudo bem. José do Egito, né, pessoal? Novinho, ele já tinha chamado de líder. Ele sonhou muito novo que ele ia ser líder, lembra? Depois ele ficou 13 anos preso. Isso depois de ter ficado uns 4 anos na casa de Potifar, né? Só que veja bem, novinho, pré-adolescente, ele sonhou que ele seria líder. Ele foi escravo e ele foi prisioneiro. Enquanto escravo e prisioneiro, ele exercia seu ministério de liderança. Pegou? Sabe o que Deus falou comigo? E eu já falei isso com vocês várias vezes, quando eu estava lá em casa de joelho reclamando e chorando, que eu não... Deus falou comigo assim: para de reclamar. Ele me dá umas voadoras assim mesmo. Para de reclamar, faz o que você pode no espaço que eu te dou.
Faz o que você pode, você não está fazendo nem o que você pode. Você é voluntário, ainda falta reunião. Você é voluntário, ainda fica mudando sua escala toda vez que você está escalado. Você é voluntário, não faz um jejum, não leu a Bíblia inteira até hoje, já tem 3 anos que serve. E fala que tem chamado de líder, de pastor, de missionário para ir para a África. Então, faça o que você pode, no espaço que você tem. Você está no grupo de voluntários da mídia? Seja proativo. Pessoal, e aí, vamos fazer escala? Pessoal, que dia que vocês podem reunir? Pessoal, vamos marcar uma escala de jejum e oração? Quem faz isso está exercendo o seu chamado de liderança. Fiel no pouco e o muito eu te darei. Está fazendo isso num pequeno grupinho ali de 3 pessoas? Mídia, ninguém vê, ninguém sabe. Daqui a pouco é chamado para mais. É assim que funciona. Deixa eu te falar, você só vai exercer o seu chamado de governo, presta atenção. Você só vai exercer o seu chamado de governo depois que você for aprovado no seu ministério de servo. Entendeu? Foi isso que Jesus me falou. Você só vai exercer seu chamado de governo, de liderança, quando você for aprovado no seu ministério de servo. Ministério de servo é para sempre, até a gente morrer. Mas quando ele vê que eu e você somos servos, agora sim, vou te dar pequenas porções para você avançar no seu chamado. Porque maior é o que serve. Lucas 22, 27, Jesus Cristo fala, maior é o que serve. Pessoa certa, lugar certo, hora certa. Fala assim, sou eu, Senhor. Eu sou a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Abra a tua Bíblia no livro de Neemias. Capítulo 1. Quem conhece a história de Neemias? Neemias era copeiro. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, após o exílio. Então ele era copeiro dentro do palácio real do rei. Ok? Pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Neemias 1 fala assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Unani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão fendidos e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Eu disse, ó Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Existia o povo de Israel, os judeus. Eles começaram a desobedecer ao Senhor, idolatria, imoralidade sexual, injustiça social. Deus enviou a Babilônia, tirou eles de Israel. Depois enviou a Pérsia ganhou da Babilônia e eles ficaram sob o domínio persa. Artaxerxes era rei da Pérsia. Então a gente está nesse cenário, Israel destruída, e os israelitas estavam começando a voltar para Jerusalém. E aqui Neemias está contando que os muros de Jerusalém estavam todos destruídos. E ele ficou triste, óbvio.
Tem muita coisa para falar de Neemias, mas eu escolhi só algumas, fui bem pontual. Quisleu era por volta de novembro e dezembro. Veja bem, ele recebe uma má notícia. Ele fica triste, ele chora, fica angustiado. Ele ora. Mas ele ora qualquer coisa? Não, ele vai orar a palavra de Deus. Você pode continuar lendo no versículo 5, 6, 7, que ele declara a lei de Moisés. Ele ora a palavra de Deus. Ele fala com Deus. Para avançarmos no nosso chamado, nós precisamos de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, maturidade, identidade. E aqui a gente vê que Neemias tinha um relacionamento com Deus. O que é ter relacionamento com Deus? É orar, jejuar e ler a palavra. Você quer a prova de que ele tinha relacionamento com Deus? Vai lá em Neemias 2:4. Quando ele chega diante do rei, o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E aí ele responde. Estilo, vida de oração. Sabe quando a gente está andando assim, acontece alguma coisa, você na hora, opa! Senhor, em nome de Jesus, me ajuda aqui, o que eu faço? Sabe quem faz isso? A gente tem que orar por tudo o tempo inteiro. Isso é orar sem cessar. Você está tendo uma conversa com alguém, de repente um carro bate, você na hora, Senhor, em nome de Jesus, envia os teus anjos, teus cavaleiros, Pai. Na hora, ninguém tem que pedir você para orar, você já sabe. Você tem que tomar uma decisão, seu chefe te chama, na sala você já vai, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, todo cancelamento de cheque, todo abaixo de salário, em nome de Jesus, eis-me aqui, estou pronto para um aumento, em nome de Jesus, amém. Seu chefe começa a falar com você uma má notícia, já liga no céu, já começa a orar, Senhor, acalma o meu coração. Isso aqui é relacionamento com Deus. Não tem hora, não tem lugar, não tem situação, você sempre ora. Amém? A gente tem que ser ativo. Sabe quem que é o crente passivo? É aquele que fica, se Deus quiser, né, vai dar tudo certo. A oração do crente é só, se Deus quiser, né, vamos ver. Eu estou pensando em fazer isso. O que você acha? Se Deus quiser, vai dar certo. Não. Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. Neemias 2:1. Para avançar no nosso chamado, a gente precisa de relacionamento com Deus. E aí, então, ele recebe a má notícia e fala a palavra que ele fica orando, e ele se entristece, fica jejuando, e o mês era Quisleu. Agora, em 2 fala, sucedeu, pois, no mês de Nissan já é março, abril, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, presta atenção, eu nunca estivera triste diante dele. De novembro a março, ou de dezembro a abril, 4 meses. Para você avançar no seu chamado, na sua caminhada cristã, você precisa de relacionamento com Deus e maturidade. Pessoas maduras sabem esperar a hora certa de conversar. Pessoas maduras sabem esperar a hora certa de falar. Elas não saem no calor do momento, deixa eu lá resolver isso agora. Fiquei sabendo que fulano falou mal de você, vou lá agora. Vai não, passa 3 meses orando pelo fulano. Jejua pela vida dele, daqui 3 meses você está lá, perdoando, amando, cuidando. Pessoas maduras sabem esperar a hora certa de falar. Ele nunca tinha me visto triste. Neemias 2:1, por favor, deixa na tela. Ele nunca tinha... Olha, gente, isso aqui eu acho tremendo. Sabe aquela pessoa que vive assim, não, minha família não está bem, não. O tempo inteiro a pessoa está triste, chorando, lamentando. Não é bom que seja assim. Você imagina por quantos anos ele estava lá e o rei nunca tinha visto ele triste. Maduro. Pessoas maduras não são vitimistas. Pessoas maduras, elas não ficam em autocomiseração. Gente, esse espírito de autocomiseração é terrível.
Maturidade. Na língua dos meus pais, engole o choro. Quem já ouviu isso de pai brasileiro? Engole o choro? Não sei como é que é em inglês. Eric. É isso aí. Maturidade. Relacionamento com Deus. Maturidade. Saiba a hora certa de falar as coisas. E não seja vitimista. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 13:11. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menina, eu falava igual menino, eu andava igual menino, eu fazia igual menino, mas eu não sou menino mais. A gente precisa mudar, gente. É tempo. Não dá. Ah, mas eu nasci assim. Tô vendo. Nasceu. Mas não vai morrer assim, amém? Quando eu estava escrevendo essa palavra, o Senhor me falou uma coisa que foi muito bonita. Ele falou assim, às vezes vocês oram, achando que a lágrima de vocês vai me comover. Às vezes você oram, está falando comigo, mas às vezes serve para você aí, não sei se servia, amém. Mas estava falando para mim. Às vezes, você e outros filhos meus oram, fazendo tanto drama, achando que o drama vai fazer eu responder a sua oração. O que vai fazer eu responder a sua oração é seu amadurecimento. Toma, de graça recebi, de graça te dou. Quando eu ver que você está madura, aí eu te respondo essa oração. Para de drama, corta o drama. Drama, lágrima, não faz Deus responder oração. Vocês estão entendendo o tipo de oração que eu estou falando, né? É claro que tem hora que a palavra de Deus fala, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Eu estou falando daquele drama clássico, que nós brasileiros, inclusive, recebemos até Globo de Ouro esses dias. Estamos craque. Para. É o amadurecimento que vai fazer Ele responder certas orações nossas. Amém? Neemias 2:12. E aí, Neemias foi, recebeu a notícia, esperou 4 meses, falou com o rei, o favor de Deus estava sobre a vida dele, o rei falou, pode ir lá, resolver a parada lá em Israel. Aí ele vai. Aí 2:12. E de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, presta atenção, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Ele saiu falando para todo mundo? Gente, isso é tolice. Deus age no secreto, no silêncio. Ele não saiu falando para todo mundo, olha aí, eu estou aí, ó, Deus me falou, Deus conversou comigo, eu estou indo, Deus me mandou. Para com isso. Jesus ficava fazendo isso? Não. A gente sabe quem a gente é. Identidade. A gente sabe quem chamou a gente. Para você avançar, para eu avançar no meu chamado, no meu propósito, eu tenho que ter relacionamento com Deus. Eu tenho que ter maturidade e eu tenho que ter identidade. Se eu sei quem me chamou, quem me mandou, eu não tenho que ficar dando satisfação, dando explicação e muito menos ficar falando, eu estou indo lá porque Deus mandou. Nossa, hoje eu vou lá na casa da irmã orar por ela. Amém. Eu sei Deus, irmão. Lembra que não é videoconferência? Para com isso. Isso é tolice. Jesus não ficava se promovendo, ei, eu, sou eu. Muito pelo contrário, ele falava assim, deixa abaixo. Identidade. A nossa identidade não está no que nós fazemos. A nossa identidade está no que Jesus fez na cruz do Calvário. A sua identidade não é o pecado que você cometeu. A sua identidade não é o teu passado. A sua identidade foi estabelecida há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Porque naquele dia Ele te falou, eu te dou o poder de ser meu filho.
Você quer? Aceita. Você quer? Aceita. Essa é a sua identidade. Filho de Deus. Relacionamento com Deus. Maturidade. Identidade. Mas é fácil ser sal no saleiro. É fácil ser crente na igreja. Se bem também nem na igreja está sendo às vezes. Neemias 2,19. E aí eles começaram a reconstruir o muro. O que ouvindo Sambalate e Tobias, zombaram de nós e desprezaram-nos, dizendo: que é isso que vocês estão fazendo? Tem uma hora aqui do texto que fala assim: vocês estão reconstruindo esse muro aí, se uma raposa passar, ele cai. Presta atenção nisso, jovens. Toda vez que você começar a avançar no seu chamado, vai ter oposição. Toda vez que você começar a crescer ministerialmente, o inimigo vai se levantar. É padrão, faz parte. Deixa eu te falar. Davi teria saído do pasto se não fosse o gigante? Me conta. Se Golias não estivesse ali, Davi teria ido levar queijo, porque eu sou mineira, levou queijo, e teria voltado lá para o gado lá do pai dele. É o seu gigante que te prepara para a próxima etapa. Vocês estão entendendo? O inimigo vai tentar parar você. Mas se você tem relacionamento com Deus, maturidade, identidade, irmão. Agora deixa eu te falar uma coisa. As coisas espirituais não vêm com cara de espirituais. Fica ligado. Por isso que a gente precisa de discernimento espiritual. Porque senão Deus não falaria que a gente precisa de discernimento espiritual, que é um dom. Tudo que vinha, pá, a gente já sabia, mas não, as coisas espirituais não vêm com cara de espiritual. O seu inimigo não vem um demônio com chifre. Tem hora que sabe quem que é? Seus irmãos. Difícil, né? É os crentes. Não foi assim com José? Quem que vendeu José como escravo? Os irmãos. Tem hora que a sua luta é com seus irmãos. Dureza. Dureza. Mas a gente cumpre o nosso chamado. Filipenses 3, 12 e 14, por favor. Filipenses 3, 12 e 14, o apóstolo Paulo fala, e é lindo o que ele fala. Ele fala: não é como se eu já tivesse chegado aonde eu queria. Mas uma coisa eu faço. Eu olho para frente e sigo. É sobre isso. O que eu queria ensinar para vocês do que eu aprendi fazendo esse estudo é que avançar no nosso chamado, o louvor já pode ir subindo. Avançar no nosso chamado não é sobre ter, é sobre ser. Vocês estão entendendo? Avançar no chamado de Deus não é sobre você ter cargo, ter título, fazer, pregar, cantar. Avançar no seu chamado de verdade é sobre sermos. Sobre termos relacionamento com Deus. Relacionamento não de servo, mas de filho, de amigo. João 15, 15. Eu não te chamo mais servo, eu te chamo amigo. E é uma transformação constante. Mas uma coisa eu te falo. Esse ano, em 2025, você não vai ficar no mesmo lugar de 2024. Você vai avançar. Esse ano você não vai continuar onde você estava em 2024. Você vai avançar. Relacionamento com Deus. Bíblia, jejum, oração. Maturidade emocional e espiritual. Não fique igual menino sendo levado por todo o vento de doutrina. Um fala uma coisa, você se chateia. Outro fala outro, não sei o quê. Não, seja maduro. Sem
drama. Em 2025, vamos cortar o drama, amém? Identidade. Você é filho de Deus. Você é sacerdócio real.